Bom, gente, então bem-vindos a mais um vídeo da nossa disciplina de Direito Civil 5, Responsabilidade Civil. Né? A gente vinha falando nas aulas anteriores dos pressupostos, elementos, dos requisitos que caracterizam a responsabilidade civil. Né? A gente já falou de dois, aliás, a gente está falando, a gente já falou do elemento, do requisito, do pressuposto conduta humana, né? E na aula passada, no vídeo passado, a gente falou sobre o dano, mas a gente se focou no dano, no dano patrimonial. Então a gente viu que o dano é qualquer lesão ao interesse jurídico, patrimonial ou extrapatrimonial. A partir dessa lesão, então, ou a partir desse dano, né, da natureza desse dano, se patrimonial ou extrapatrimonial, eu vou dividir então o dano em dano patrimonial e dano extrapatrimonial. O dano patrimonial é aquele que a gente viu na aula passada, é aquele que consiste em um interesse, um direito que possa ser expressado num valor econômico, né, que tem um valor econômico em si, tá? E aí a gente viu que esses direitos patrimoniais, eles se dividem em danos emergentes, aquilo que efetivamente perdeu, né, aquilo que o credor, a vítima, agora no caso da responsabilidade civil, efetivamente perdeu, e os lucros cessantes, aquilo que ele razoavelmente deixou de ganhar. E a gente então estudou o lucro cessante, os danos emergentes, o lucro cessante. A gente viu lá uma terceira modalidade, que é a de dano patrimonial, que é a perda de uma chance. Essa perda de uma chance, ela é tratada às vezes pela doutrina como lucro cessante, às vezes ela é tratada como dano emergente, ou às vezes ela é tratada como uma forma absolutamente diversa de dano patrimonial. Então, para alguns doutrinadores, nós teremos o lucro cessante, o dano emergente e a perda de uma chance. Para outros doutrinadores, para outros juristas, o caso seria de ter um dano emergente, a perda de uma chance seria uma espécie do gênero dano emergente, enquanto que para outros a perda de uma chance seria uma espécie do gênero lucro cessante. São filigramas, tá? Jurídicas que pouco mudam na vida prática nessa tipo de discussão. Mas, de qualquer forma, eu também preciso avisar para vocês que existe esse tipo de discussão. Então, o que a gente vai tratar hoje nesse vídeo, que eu espero que não fique muito extenso, mas vai, que sempre fica, é o dano extrapatrimonial, tá? O dano extrapatrimonial. O dano extrapatrimonial, já adiantando, é aquele que consiste em uma lesão a um interesse ou a um direito da vítima que não tem valor econômico expresso, imediato, né? É um dano que atinge especificamente aquilo que a gente conhece como direitos de personalidade. Aquele conjunto de direitos está lá no Código Civil dos artigos 11 a 21, né? Então, os direitos de personalidade, honra, intimidade, vida privada, integridade física, direito ao nome, direito autoral, né? Tudo isso que está lá dentro desse título do Código Civil, né? Dessa parte do Código Civil que trata dos direitos de personalidade, tá? Bom, então a gente vai começar a falar aqui do dano extrapatrimonial, primeiro trazendo a controvérsia, tá? A gente precisa entender como se desenvolveu, tá? Nos tribunais uma discussão sobre se o dano moral, tá, é ou não indenizável. Tá? Então, a controvérsia pré-1978. Então, antes de 1978, o Código Civil que vigia era o Código Civil de 1916, o Código Bevilacqua, que a gente chama por causa do responsável pela sua elaboração, que era o Claudio Bevilacqua, e o dispositivo que tratava do ato ilícito naquele código era o artigo 159, que está ali em cima ali, que dizia assim: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência
violar direito ou causar prejuízo a outro, fica obrigado a reparar o dano. Era essa a disposição que tinha no Código Civil de 1916, tá? Que vigorou até 2003, até janeiro de 2003. Bom, depois a gente vai ver aqui, né, mas não havia nenhuma legislação que tratasse do dano moral, né, do dano moral. E a preocupação fundamental do direito civil, pelo menos até metade do século XX, tá? De forma geral no mundo todo, era uma preocupação com o patrimônio. Tá? O direito civil ele servia para tutelar patrimônio. Tá? De forma que não era concebível naquela época, que uma lesão a um direito de personalidade, a um direito subjetivo à honra, um direito subjetivo à privacidade, um direito subjetivo à própria integridade física, pudesse gerar de alguma forma algum tipo de dever de indenizar. Tá? E aí a gente tem aqui um precedente, que é um precedente de 1953 do Supremo Tribunal Federal, né, em que fica latente, né, fica demonstrado a dificuldade da jurisprudência em aceitar um dano moral, tá, naquela época, justamente por essa visão muito patrimonialista do direito, patrimonialista no sentido ligado ao patrimônio. Né? Então diz ali o primeiro acórdão que eu trago para vocês. Não é admissível que os sofrimentos morais deem lugar à reparação pecuniária. Não é admissível que os sofrimentos morais deem lugar à reparação pecuniária. Se deles não resultou dano material, ou seja, dano patrimonial. Tá? Ou seja, dano patrimonial. Não demonstrou, aliás, o embargante que a destruição do jazigo lhe causasse dano, não reparado com a restauração ordenada. Então, o caso, basicamente, foi que alguém foi lá e destruiu o jazigo né, de uma família. A família ficou indignada com a situação. Houve uma ordem judicial para que fosse restaurado, então, o jazigo, que é aquele que derrubou o jazigo, então o restaurasse. Mas a família não ficou satisfeita com isso. Ela queria uma reparação pelo sofrimento moral, né, pelo sofrimento que aquela situação tinha causado para ela. Né? Ingressou com uma ação judicial, né, e, em última instância, o Supremo Tribunal Federal, num julgamento de embargos infringentes, um recurso extraordinário 11.786, tá? Decidiu que não, essa família não teria direito porque não se concebia à época, a ideia de indenização por dano moral puro, tá? Por dano moral puro, desatrelado do dano patrimonial. Bom, essa jurisprudência ela fica mais ou menos a mesma por mais algum tempo, tá? Até que em 1957 a gente tem o que a gente chama de leading case. Leading case é aquele caso exemplar da jurisprudência, aquele que vai modificar o entendimento do tribunal e que vai servir, então, de base para as futuras decisões do tribunal. Então, leading case é o precedente do Supremo Tribunal Federal no que trata de reconhecimento de dano moral. Tá? Então, é um caso em que houve uma morte de duas crianças, né? Houve uma morte de duas crianças, e aí sim o Supremo Tribunal Federal reconheceu o dever de pagar alimentos, não, desculpa, de indenizar, tá? O dever de indenizar a família das vítimas, tá? Tem ali o limite do artigo 1537. O 1537 do Código Civil de 1916, ele falava sobre o dever daquele que mata alguém, né, de ter que pagar as despesas de funeral, né? Ou seja, responder pelos danos emergentes apenas suportados pela família, tá? E aí o tribunal vai lá e diz assim, não, calma aí, a reparação do dano não pode se limitar a reparar
esses gastos com as despesas de funeral. Essas despesas de funeral. Tem que também reparar o dano sofrido por essa família pela perda daquelas crianças. Então, há uma mudança de entendimento do tribunal, tá? Admitindo, então, a indenização por dano moral, tá? Por dano moral. Então, aqui, até 1957, que foi essa primeira decisão, a morte de uma criança, no plano civil, gerava menos consequências do que a morte de um cavalo, porque a morte de um cavalo, bom, a morte de um cavalo, o cavalo tinha um preço, um valor econômico apreciável, né? Era um valor econômico apreciável. A vítima, não é a vítima, o proprietário do cavalo poderia ingressar com uma ação judicial requerendo os danos emergentes, quer dizer, o prejuízo, o que ele efetivamente perdeu e os lucros cessantes decorrentes da perda do cavalo, o valor do cavalo mais eventuais ganhos que ele pudesse ter com aquele cavalo, né? E beleza, ele ia ter sucesso nessa demanda. E agora um pai que demandasse uma recuperação pecuniária pelo sofrimento que a perda de um filho lhe causava, bom, esse não tinha direito, tá? Justamente porque o que se visava era exclusivamente tutelar patrimônio. Então, a gente tem essa modificação de entendimento em 1957, né? O Supremo Tribunal Federal, então, passa a aceitar, tá? Passa a aceitar a indenização por dano moral no caso de morte de filhos. E é um caso interessante, né? Porque, para vocês verem como a visão patrimonial do direito civil ainda era muito forte naquela época. Quando o Supremo Tribunal Federal vai calcular a indenização, tá? Ele faz com base nos supostos gastos que essa família teve na criação daquelas crianças, né? Então, é como se o Supremo estivesse lá reparando, tá? Os pais, ressarcindo os pais pelas despesas que eles tiveram com os filhos até a data da morte deles. É um modo bastante diferente de hoje. Hoje a gente, quando pensa em indenização por morte, a gente pensa dali para frente, né? E não para trás, né? Mas era uma visão decorrente daquela época mesmo, porque não tinha como fixar, o tribunal não tinha como fixar, não tinha meios para fixar, justamente pelo ineditismo da decisão, quanto caberia, né, de dano moral nesse caso, né? Visão absolutamente patrimonialista do direito, né? Então esse leading case ele vai dar, salvo engano, em 1969, 1969, tá? Vai dar origem à súmula 491 do STF, que então estabeleceu o precedente. Agora, razoavelmente vinculante, porque a súmula também não é vinculante, mas serve de orientação, né? É orientativa, não é vinculante, que é indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado. Então, é indenizável o acidente que cause morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado. Tá? Beleza? Então, ficou assentado essa posição do Supremo, e aí, então, a jurisprudência brasileira passou a aceitar a indenização por dano moral no caso, tá, de morte de filho menor. Morte de filho, na verdade, morte de parente, de forma geral. Tá? Súmula 491 do STF. Detalhe que eu acho que essa vai ser a última súmula que eu vou citar aqui do STF, porque a nossa matéria é eminentemente de direito civil, né? E até 1988, então até a Constituição de 1988, o Supremo Tribunal Federal ele era responsável por dar a última palavra sobre a interpretação da Constituição e da lei federal. Tá? As competências que hoje atualmente são do Superior Tribunal de Justiça, tá? Até 1988 eram também do Supremo Tribunal Federal, na medida que o Superior Tribunal de Justiça não existia. Só a partir de 1988, então, que a gente tem uma cisão de competências, o Supremo fica responsável por interpretar a Constituição e a lei civil, então a lei federal, civil e criminal, passa a ser de competência do Superior Tribunal de Justiça. Né? Então a gente tem essa cisão ali em 1988. Então provavelmente essa vai ser a última súmula, porque ela é antiga, ela é pré-1988. E falando em 1988, né? A gente tem então, em outubro, 5 de outubro de 1988, há 32 anos, quase 32 anos atrás, né?
a promulgação da nossa Constituição, da nossa atual Constituição. E essa Constituição, ela traz lá como valor fundamental do ordenamento jurídico brasileiro, da República Federativa do Brasil, justamente o valor da dignidade da pessoa humana, o princípio da dignidade da pessoa humana. E a partir disso fica justificado o que a gente chama de despatrimonialização do direito civil. Tá? O direito civil, então, ele passa a tutelar não mais o homem econômico, o indivíduo comerciante, o indivíduo contratante, o indivíduo pai de família, mas ele passa a tutelar todos os interesses relativos ao ser humano, tá? Não apenas os seus interesses patrimoniais. Então a gente tem a despatrimonialização do direito civil a partir de 88, claro, um processo de constitucionalização desse direito civil como um todo. E a gente começa a falar em função social da propriedade, função social do contrato, função social da cidade, vendo o homem em uma dimensão muito mais ampla do que aquela dimensão que via o Código de 1916, que via o ordenamento jurídico anterior, né, que era uma visão centrada exclusivamente na proteção do patrimônio, na garantia do patrimônio. E aí, lá em 1988, lá no artigo 5º, então, naquele que define os direitos e garantias fundamentais, tem-se pela primeira vez no direito positivo, então, a menção ao dano moral. Então, o artigo 5º, inciso 5, diz lá, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. Tá? E o inciso 10 fala que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Tá? E então estão abertas as comportas para que os tribunais comecem a reconhecer a possibilidade, de uma forma mais ampla agora, de indenização pelo abalo em algum direito de personalidade. A honra, intimidade, vida privada, imagem, né? Isso de forma bem ampla. Tá? E aí, de novo, lá em 1990, é promulgada, aliás, é aprovado e sancionado o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078, de 1990, então, que lá no seu artigo 6º diz assim, ó, são direitos básicos do consumidor, inciso 6º, a efetiva prevenção e reparação dos danos patrimoniais e morais individuais, coletivos e difusos, tá? E o inciso 7, o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação dos danos patrimoniais e morais individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa, técnica aos necessitados. Tá? Então, a partir dali, a gente tem, então, agora no plano infraconstitucional, a primeira menção ao dano moral. Tá? E aí, em 2002, né, quando a gente tem a aprovação do Código Civil, do novo Código Civil, que já não é mais novo, né, já tem 18 anos de idade, já está na maioridade. Tá? Então, o Código Civil de 2002, a Lei 10.406, ele vai alterar aquela redação anterior. Olha o que dizia o artigo 159. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito ou causar prejuízo a outro, e fica obrigado a reparar o dano. E aí vem o artigo 186 e vai falar assim: aquele que por ação ou omissão, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Ele, conjugado com 927, que diz que aquele que comete ato ilícito fica obrigado a reparar o prejuízo, né? Passam, então, a tutelar a possibilidade, a estabelecer, desculpa, a possibilidade de que o dano moral ele seja reconhecido não apenas no campo do direito do consumidor, mas de forma geral em todos os aspectos da vida do cidadão, do indivíduo, do jurisdicionado. Tá? Então, a gente tem, então, esse histórico, tá, de consolidação do dano moral. Bom, conceito. Eu não vou ser mentiroso para vocês, tá? O conceito de dano moral é extremamente complexo. Muito complexo mesmo, tá? Muito complexo mesmo.
No entanto, a gente pode facilitar, e eu ficaria várias horas aqui, a gente ficando dissertando sobre Kant, dignidade da pessoa humana, iluminismo, humanismo, etc. Mas não vou perder meu tempo com isso e não vou perder o tempo de vocês com isso, porque, de novo, isso é uma preocupação meramente doutrinária, tá? Que interessa na academia, interessa para os juristas, interessa para aquele que vai se aprofundar no tema do dano moral. Para nós aqui a nível de graduação, não sei, né? Nos serve já o conceito do Pablo Stoso Galiano e do Rodolfo Pamplona Filho, tá? Que diz lá o seguinte: o dano moral consiste na lesão de direitos cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa, seus direitos de personalidade. Então, conforme eu tinha dito para vocês, o dano moral é aquele dano que atinge um interesse ou um direito que não tem conteúdo patrimonial, tá? Que eu não posso reduzir imediatamente em dinheiro, tá? Mas é um dano a um direito de personalidade, tá? E aí, nesse ponto, admite, então, reparação, tá? Compensação, vamos ver depois isso, tá? Então, daí ele até trouxe aqui, ó, o enunciado 445 da 5ª Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal. Já falei para vocês no outro vídeo o que é o Conselho de Justiça Federal, mas repito aqui que é sempre bom estabelecer, isso não é um enunciado normativo, não é um enunciado aprovado pelo Congresso Nacional, não é um artigo aprovado pelo Congresso Nacional, mas é um enunciado que é retirado de uma reunião de um conjunto de juristas especialistas em direito civil, reunião que é organizada pelo Conselho da Justiça Federal, né? E esses juristas, eles estabelecem esses enunciados para facilitar a interpretação por parte do magistrado. Então, não vincula, não obriga o magistrado a seguir o que está disposto nos enunciados, mas ajuda na hora de interpretar os dispositivos do Código Civil. E aí, então, esse dispositivo, esse enunciado, o 445, vai dizer assim: o dano moral indenizável não pressupõe necessariamente a verificação de sentimentos humanos desagradáveis como dor ou sofrimento. Não pressupõe necessariamente a verificação de sentimentos humanos desagradáveis como dor e sofrimento. Então, vamos lá. Cada pessoa, e é basicamente o que está por trás desse enunciado aqui, cada pessoa recebe, tá, essas situações desagradáveis da vida, vamos dizer assim, tá, de uma forma muito pessoal. Com mais tristeza, com menos tristeza, com mais ansiedade, com menos ansiedade, indo para a depressão às vezes vivendo a vida de forma normal. Isso, o juiz não tem como mensurar isso, tá? Não tem como chegar a uma definição exata se até que ponto aquilo atingiu e causou dor e sofrimento na vítima. É muito difícil a gente estabelecer isso. Então, o que o enunciado fala aqui é que não tem necessidade de se comprovar que aquela situação causou dor ou sofrimento, tá? Basta que ela tenha causado algum tipo de lesão, tá, a um direito de personalidade, para que haja, então, o direito a exigir indenização pelo dano moral. Perfeito? Tranquilo? Então, essa é a ideia por trás do enunciado, que é importante a gente trazer aqui. Então, dano moral não é apenas aquilo que traz dor e sofrimento para a pessoa, mas é qualquer lesão a um direito de personalidade. Tá? Às vezes, essa lesão a lesão, não a dor ou o sofrimento, mas às vezes a lesão precisa ser provada, às vezes não. Tá? Às vezes não, dependendo do caso. Quando não, a gente vai estar naquele dano re ipsa, tá? Que a gente vai falar em seguida. Bom, mas antes de chegar lá, eu vou fazer uma discussão sobre a natureza jurídica do dano moral. O que o dano moral é para o direito? É isso quando a gente fala em natureza jurídica. O que o dano moral é para o direito? Tá? Bom, tem 3 correntes, basicamente, estabelecendo o que seria o dano moral. A primeira a gente vai dizer que é a teoria da compensação. Tá? Essa teoria da compensação ela vai dizer
Então, que o dano moral ele tem um mero intuito reparatório ou, como o próprio nome diz, compensatório, tá? Sem qualquer caráter disciplinador ou pedagógico, sem qualquer caráter disciplinador ou pedagógico, tá? Então, a ideia é que o dano moral, a indenização do dano moral, serve exclusivamente com a função, ou serve exclusivamente para compensar, para reparar, não gosto do nome, o dano causado à vítima. Só isso, tá? Não se pretende com a indenização, pela teoria da compensação, não se pretende com a indenização desincentivar qualquer tipo de conduta semelhante por parte do ofensor. Tá? Já adianto para vocês que essa teoria da compensação está superada no direito brasileiro. Tá? Não é mais a que a gente utiliza com mais veemência. Tá? A outra teoria é a teoria do desestímulo, que ela está ligada essencialmente com o que a gente já falou em aulas anteriores, inclusive eu já coloquei um texto para vocês da Judite Martins Costa, Hofmeister, que é os punitive damages lá do direito americano. Então, no direito americano, tá, a fixação, a indenização do dano moral, ela vai ter um caráter que ela é muito mais punitivo e disciplinador, tá? Ou disciplinador, tá? A principal função, então, é estabelecer um valor de indenização que, de fato, desincentive, tá? qualquer espécie de prática semelhante de novo pelo ofensor. Tá? E a gente tem aquelas indenizações vultuosas que a gente volta e meia vê na televisão, consultando sites jurídicos, ou então até mesmo em filmes, né? De vários milhões que chegam a quebrar uma empresa, às vezes, por pequenos ilícitos civis. Tá? Então, essa é a teoria do desestímulo. Essa teoria, no Brasil, ela inicialmente foi muito rebatida. Né? Os tribunais eles não tinham por prática, os tribunais e os doutrinadores não tinham por prática incentivar esse tipo de comportamento judicial, né? De tentar, por meio da indenização, punir o ofensor, né? Para desincentivar a prática do ato ilícito. No entanto, a gente não pode negar que nos últimos anos tem crescido os adeptos dessa teoria, especialmente no campo doutrinário. Nos tribunais ainda não. Tá? Nos tribunais ainda não. Tá? Bom, como é típico no direito brasileiro, o que a gente vai adotar como paradigma, como teoria, então, para explicar a natureza do dano moral, é um critério intermediário. Tá? É assim em quase tudo que o Brasil faz no campo jurídico. Se tem duas posições polarizadas, o Brasil adota sempre uma posição intermediária entre uma e outra. É, por exemplo, o caso das condições da ação lá, da teoria geral do processo, né? Que só no Brasil se utiliza a teoria eclética, né? Em várias outras situações que vocês forem ver, tem esse meio termo, vamos dizer assim, esse critério intermediário no direito brasileiro. E aqui a gente, então, a gente vai utilizar o que a gente chama de teoria do desestímulo mitigado. Bom, para essa teoria, a indenização do dano moral ela tem um duplo caráter. Um caráter reparatório e um caráter pedagógico. Mas esse caráter pedagógico, ele não é o fundamento da decisão. Eu não vou decidir, eu não vou arbitrar a indenização com o intuito de punir. Tá? Eu vou arbitrar para reparar, mas de forma secundária, subsidiária, acessória, eu também vou me utilizar
dessa indenização para disciplinar, para sancionar, né, aquele ofensor, para desestimular que ele continue praticando o ato ilícito, tá? Então, essa é a tese que prevalece na jurisprudência nacional. Tá? De novo, volto a repetir, deem uma olhadinha no texto lá da Judith Martins Costa, Hofmeister, né, que fala sobre punitive damages. Tá? Então, existem sim alguns julgados que adotam a teoria do desestímulo, a teoria da compensação praticamente não existe mais, né? Mas é quase que unânime a teoria do desestímulo mitigado. Aliás, tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal no agravo interno 455.846, de relatoria do ministro Celso de Mello, decano, então, né, em que ele deixa bem claro isso. Então, olha aqui. Responsabilidade civil objetiva do Estado ou do poder público. Elementos estruturais. Teoria do risco administrativo. Fato danoso para o ofendido, resultante de atuação do servidor público no desempenho da atividade médica. Procedimento executado em hospital público. Dano moral. Ressarcibilidade. Olha, daí vem aqui. Dupla função da indenização civil por dano moral. Reparação, sanção. A. Caráter punitivo ou inibitório. Exemplar ou punitive damages. E B, natureza compensatória ou reparatória. Tá? Então, está aqui estipulado né, a adoção no seio do Supremo Tribunal Federal, tá? Da teoria do desestímulo mitigado. Tá? Dá uma pausa aqui no vídeo de 1 minutinho, vocês não vão sentir, obviamente, porque eu vou ali pegar um café. Bom, estamos de volta, então. Bom, em que momento se configura o dano moral? A gente viu, então, que para caracterizar o dano moral, não é necessário que haja, acordo que falava o enunciado 445, que haja necessidade de demonstrar a dor e o sofrimento. Necessariamente não existe essa necessidade de demonstrar a dor e o sofrimento. No entanto, a gente vai ter também o enunciado 159, que vai dizer o seguinte: o dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material. Tá? E aí, nós entramos numa seara bem complexa. O que é o mero aborrecimento? Bom, o dano moral já é um pouco difícil de se configurar, de conseguir provar e estabelecer, né, justamente por esse caráter extrapatrimonial que ele tem, né? Então não pode, nem sempre vai ser mensurável o dano moral, tá? E nem sempre, e muito subjetivo também, obviamente, além do caráter extrapatrimonial, tem a subjetividade que alguma situação pode causar em alguém. Se isso é complexo, mais complexo ainda vai ser aquela situação em que eu entendo que eu sofri uma lesão a um direito de personalidade meu, né, qualquer que seja, e aí a minha pretensão à reparação ela é julgada improcedente porque o juiz entendeu que aquilo ali é um mero aborrecimento. O que é um mero aborrecimento? Bom, o mero aborrecimento a gente pode conceituar é um mero é um acontecimento cotidiano da vida, tá? Que sim causa algum constrangimento, causa algum mal-estar, tá? Mas esse mal-estar, esse constrangimento, ele não é suficiente para abalar psicologicamente, moralmente a pessoa, tá? Bom, nem preciso dizer para vocês como, já pela abstração do conceito aqui, nem preciso dizer para vocês como isso gera problema na prática, tá? Porque o que a gente tem hoje
em especial nos juizados especiais, é cada vez mais os juízes entendendo que qualquer coisa é mero aborrecimento. Eu tenho uma situação prática de um cliente que estava em dia, pagou atrasado, mas pagou dentro do prazo estipulado o financiamento do carro dele, né? E não obstante, o carro dele foi rebocado, foi vítima de uma busca e apreensão. O carro, não ele, né? Mas ele foi vítima de uma busca e apreensão. Teve seu carro rebocado, levado para o DJ. O carro ficou vários dias lá, né? E vejam só, o juiz entendeu, no caso concreto, quando foi decidir que se tratava de um mero aborrecimento, mesmo que a gente tendo provado que houve o pagamento, etc. Né? Foi, claro, tá pendente de recurso ainda, a gente espera que o tribunal modifique essa decisão. Mas veja, é uma situação que, para qualquer um de nós, ultrapassaria o mero aborrecimento. Mas, de qualquer forma, eu trouxe aqui dois precedentes do STJ, tá? Um de 2006 e outro de 2007, que tentam explicar, assim, tentam demonstrar, dar exemplos do que seria um mero aborrecimento. Então, vamos começar ali com o primeiro, que eu acho mais controverso, e a gente vai ver depois por que eu acho controverso. Então, ali, ó, agravo regimental, recurso especial, veículo estragado, conserto, demora na entrega, mero aborrecimento, dano moral, inexistência. O atraso da oficina na entrega do automóvel que lhe foi confiado para o conserto é mero aborrecimento, incapaz de gerar dano moral. Tá? Então, simples atraso na entrega do veículo, tá? Ele não configura dano moral. Tá? Eu não acredito que eu deixei meu soro em outro lugar que não aqui. Então, tá lá. Segundo caso, tá? É a questão da devolução de um cheque por insuficiência de assinatura. Então, vamos lá. Dano moral, devolução de cheque por insuficiência de assinatura. Ausência de movimento terceiro. Cheque de transferência bancária entre a titular das contas. Então, quando existe mero aborrecimento, como no caso em que a devolução ocorreu por transferência bancária, sendo a titular das contas a própria autora, ausente qualquer repercussão negativa. Assim, a inscrição no cadastro negativo é incabível, a qualquer repercussão negativa, assim, a inscrição em cadastro negativo. É incabível a indenização por dano moral. Basicamente, é uma situação em que houve uma transferência de cheque, uma coisa anacrônica, que é o cheque, né? A titular do cheque compensou um cheque para si mesmo, né? E acabou que o cheque voltou. Eu não entendi exatamente o precedente. Eu li o acórdão, mas está bem complexo o relatório. Mas o cheque voltou e a cliente foi inscrita do cadastro negativo, Serasa, sendo credora dela mesma, né? Sendo credora dela mesma. O STJ entendeu que o STJ entendeu que não houve, que não era o caso de indenização, porque tudo que ela teve foi um mero aborrecimento, na medida que a imagem dela não foi exposta a outras pessoas, porque ela não ficou tida como inadimplente diante das outras pessoas, porque só envolvia uma relação jurídica dela com ela mesma, né? Isso aí também é meio discutível. Então, como eu disse, essa situação do mero aborrecimento é bastante complexa. Eu já tive situações também de indenização por dano moral, de uma pessoa que comprou um produto, né, e tinha um insetozinho, era um guardanapo, e tinha um insetozinho no guardanapo. Ele nem chegou a utilizar o produto, então o guardanapo. Ingressou com a ação judicial e ganhou R$5.000 por causa de um inseto morto num guardanapo, né? E aí a gente tem outras situações que configuram um mero aborrecimento. Tá? A gente depois eu posso botar algumas situações para vocês de jurisprudência do Tribunal de Justiça que tem alguns casos meio absurdos de mero aborrecimento, coisa que qualquer um pensaria assim, porra, isso daí é uma... Porra, não dá pra falar porra. Isso daí é uma
é uma sacanagem que fizeram com o cara, e ainda assim o tribunal entende que é mero aborrecimento. Tá? Então, é difícil da gente explicar essa situação para o aluno, né? Mas entendo que quando o juiz disse que houve mero aborrecimento, que aquilo ali não foi suficiente para gerar um abalo psicológico na vítima, tá? Não cabe direito à indenização. Né? Aí, circunstâncias do caso concreto que vão definir o que é um mero aborrecimento ou não. Tá? Bom, e aí agora tem algumas situações aqui que são bem interessantes para a gente trabalhar. Tá? Eu tenho agora, então, que falar do dano moral em decorrência de inadimplemento contratual. Tá? Então, no caso de descumprimento de um contrato. A gente sabe... eu acho que eu sei onde é que está mesmo. Não, sou. A gente sabe que as perdas e danos são devidas, ou então a indenização por perdas e danos é devida tanto em razão de um ato ilícito, da prática de um ato ilícito, na forma do artigo 186, ou do abuso de direito na forma do 187, quanto também vai ser devida no caso de inadimplemento de um contrato. Está lá no artigo 402 do Código Civil. Tá? Bom, mas a pergunta é a seguinte: cabe indenização por dano moral decorrente de descumprimento, de simples descumprimento do contrato? Bom, aí vamos lá. Regra geral, está aqui nesse julgado, tá? De relatoria do ministro Ari Pargendler, hoje eu estou complicado, tá? Que é o agravo regimental no agravo 303.129 de Goiás, tá? Da terceira turma do STJ, que foi julgado em 2001. E aí, nesse julgado, a ementa saiu da seguinte forma: dano civil, dano moral, inexistência. A inadimplência do contrato se resolve em perdas e danos, sem que o aborrecimento que daí resulte a parte pontual caracterize dano moral. Então, o simples fato de eu descumprir um contrato, por exemplo, não pagar o contrato, o que eu devo na data estabelecida, tá? Não gera dano moral. Não gera dano moral. Então, pensa lá a situação em que eu conto com um dinheiro, tá, que eu emprestei para alguém para pagar o aluguel, os 3 meses de aluguel que eu devia. Tá? E essa pessoa não me paga na data estabelecida e, por conta disso, eu não pago o meu aluguel e acabo sendo despejado do meu imóvel. Tá? Eu não tenho direito à indenização por dano moral nesse caso. Tá? Porque trata-se de um aborrecimento que pode ser cotidiano, que pode acontecer na vida de qualquer pessoa. É esperável na vida de qualquer pessoa a possibilidade de impontualidade, de descumprimento por um dos contratantes de uma relação contratual. Tá? Então, é uma possibilidade. Nesse caso, também não seria indenizável também por causa do dano remoto, né? Porque não existe um nexo de causalidade imediato. E a gente vai ver isso no próximo vídeo já. Né? Um nexo de causalidade imediato entre o meu dano ser despejado do imóvel, né, com a conduta do devedor de não ter pago na data estipulada. Tá? Então, também tem um dano remoto aqui na forma do 403 do Código Civil. Mas, de qualquer forma, né, também não caberia indenização, justamente porque o simples inadimplemento contratual é uma daqueles meros aborrecimentos da vida cotidiana, né, que descaracteriza, então, o dano moral. No entanto, tá? Essa posição, ainda que seja a majoritária, não é pacífica. Tá? É dominante, mas não é pacífica. Digo mais. Ela é
a regra, mas ela admite exceções. Acho que isso é até melhor, não é nem dizer que ela não é pacífica. Ela é pacífica, mas é um entendimento pacífico que admite exceções. Quais são as exceções? A exceção está aqui no enunciado 411 da quinta jornada de direito civil do Conselho da Justiça Federal. Olha o que ele diz aqui, ó. O descumprimento de contrato pode gerar dano moral quando envolver valor fundamental protegido pela Constituição Federal de 1978. Então, quando o descumprimento de contrato gera um dano a um daqueles valores fundamentais estipulados na Constituição Federal, tá? Caberia sim, analisando o caso concreto, indenização por dano moral. Então, veja, a regra é não cabe, mas excepcionalmente pode caber, desde que haja uma violação a um valor fundamental, um valor constitucional fundamental. Professor, qual é o exemplo? O exemplo está aí na jurisprudência que eu coloquei para vocês. Olha aqui. Civil, processo civil, recurso especial, seguro-saúde. Recusa indevida da seguradora em custear cirurgia de emergência. Alegação não comprovada de doença pré-existente à contratação de seguro. Direito à cobertura reconhecido. Danos morais. Ocorrência. O cara tinha um contrato com um plano de saúde, tá? Precisou submeter a uma cirurgia de emergência, tá? Fez um pedido para que o plano de saúde cobrisse a cirurgia e o plano de saúde se recusou, alegando que havia doença pré-existente, que é um fator contratual que afasta, né, que seja o tratamento, a cobertura do tratamento, tá? E aí, olha só o que o tribunal decidiu, gente. Olha só. Então vamos botar aqui. Vou ler quase que a integralidade do acordo. Me dei o direito de fazer isso. Tá? No pleito em questão, o autor submete-se à cirurgia de emergência do tumor maligno no cérebro, recusando a seguradora a arcar com as despesas médicas hospitalares ao argumento de pré-existência de doença quando da assinatura do contrato. As instâncias de primeiro e segundo grau julgaram restar incomprovadas as alegações da empresa recorrida, reconhecendo o direito do autor à cobertura pleiteada, e sendo reembolsados os gastos com cirurgia e o pagamento de tratamento quimioterápico, nos termos do contrato firmado entre as partes. Beleza. Olha o que aconteceu. Chegou no tribunal, tá? O tribunal, segundo grau, então, negou os danos morais. Olha o que está dizendo, Léo. Quanto aos danos morais, o tribunal, reformando a sentença neste ponto, considerou que a indevida recusa da seguradora, não obstante ter causado transtorno e mal-estar ao autor, não configurou a ocorrência de dano moral pleiteado. Ou seja, o tribunal ele decidiu com conformidade com o entendimento, com a regra geral estabelecida pela STJ. O simples descumprimento do contrato não gera direito à indenização por dano moral. Dá direito a perdas e danos, que é o caso ali, cobre a cirurgia, os gastos da cirurgia e o pagamento do tratamento de quimioterapia, mas não dá direito a dano moral. Tá? E aí o STJ modifica esse entendimento. Tá? Modifica esse entendimento, desculpa, modifica esse acordo, tá? Para fazer prevalecer, nesse caso em concreto, direito à saúde, valor fundamental reconhecido na Constituição Federal, né? O direito à indenização por dano moral. Olha ali, ponto 3. O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com o entendimento firmado nessa corte, consoante o qual a recusa indevida da cobertura pleiteada pelo segurado é causa dos danos morais, já que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, pois este, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada. Precedentes. Tá? Então, regra, simples inadimplemento contratual não gera dever de indenizar. Mas se esse inadimplemento, tá, envolver um valor fundamental, um valor constitucional fundamental, gera. Lembrem sempre desse precedente do plano de saúde, que geralmente é o que vocês vão encontrar de posição do STJ. Bom, o nosso sétimo ponto, então, ainda tratando sobre direito dano moral, na verdade, diz respeito à titularidade do direito à compensação. Quem é que tem direito a exigir a indenização por dano moral? Bom, não há dúvida que, como regra, e aqui vamos ressaltar novamente a regra, a titularidade para pleitear indenização por dano moral é do próprio ofendido.
Tá? Trata-se de um direito personalíssimo dele. Tá? Trata-se de um direito personalíssimo do ofendido, né, que não pode ser, então, demandado por outras pessoas. Tá? No entanto, vejam o que diz aí. Isso aqui, deixa eu explicar para vocês, jurisprudências em teses, que é de onde eu retirei esses precedentes aqui, tá? É uma revista eletrônica do Superior Tribunal de Justiça, em que eles vão compilando, vamos dizer assim, em breves enunciados, os entendimentos jurisprudenciais pacificados dentro do tribunal. Tá? Então, é até um mecanismo de pesquisa bastante interessante para vocês, né? Especialmente quando forem elaborar petições, etc., para já saber, em alguns pontos, né, como é que se posiciona o Superior Tribunal de Justiça. Bom, daí então vamos lá para o precedente. Olha o que ele diz aqui, ó. A legitimidade para pleitear a reparação por danos morais é, em regra, do próprio ofendido. No entanto, em certas situações, são colegitimadas também aquelas pessoas que, sendo muito próximas afetivamente à vítima, são atingidas indiretamente pelo evento danoso, reconhecendo-se, em tais casos, o chamado dano moral reflexo ou ricochete. A gente falou isso já na aula passada, né? Estou trazendo aqui. No entanto, para que a gente possa rediscutir agora no plano do dano moral. A gente tinha falado antes no plano do dano patrimonial, do dano emergente e lucros cessantes, mas aqui também o dano ricochete é reconhecido no plano do direito moral. O que é o dano ricochete? O reflexo é quando um ato lesivo praticado contra uma pessoa, um ato ilícito praticado contra uma pessoa, gera efeitos para as pessoas próximas dela. Tá? Gera efeitos para pessoas próximas dela. Tá? Então, é o próprio caso, né, da própria indenização do dano-morte. Né, do dano-morte, que é feito aos parentes, né, aos pais, aos filhos, dependendo da situação, aos avós, até já tem precedente. Tá? Beleza? Então, essa é a primeira coisa. Bom, e aí a gente tem mais duas posições aqui que vão mais ou menos no mesmo sentido. No primeiro caso, no dano reflexo ou ricochete, eu não sou titular para pleitear, e essa é interessante, então, eu não estou pleiteando direito alheio em nome próprio, tá? Não é um caso de legitimidade extraordinária, tá? Eu estou aqui alegando que o dano causado a um parente meu, tá? Gera efeitos, gerou dano para mim também, tá? Gerou um dano para mim também. Então, aqui eu estou pleiteando na condição de parte legítima. Tá? Titular do direito. Vítima do dano. Tá? Vítima do ato ilícito, desculpa. Tá? Agora aqui, no segundo precedente que eu trago para vocês, aí sim, aí é uma legitimidade extraordinária. Por quê? Olha o que diz aqui. Ó. Embora a violação moral atinja apenas os direitos subjetivos do falecido, o espólio e os herdeiros têm legitimidade ativa ad causam para pleitear a reparação de danos morais suportados pelos decujos. Então, o decujus morreu. Estava com o nome inscrito indevidamente no Serasa, no SPC. Tá? A família do decujus pode ingressar com ação judicial pedindo a declaração de inexistência de débito e a indenização de dano moral. Tá? O fundamento disso está no parágrafo 1º do artigo 12, tá? Que diz assim, ó, em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo. Então, quer dizer, vou ler o caput e depois eu leio então o parágrafo 1º. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito de personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Tá? Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão, o direito à personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Caput. Parágrafo único. Eu botei parágrafo 1º, mas é parágrafo único, tá? Tá errado ali. Tá? O ato previsto nesse artigo... desculpa. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. Tá? Então, aqui é o fundamento de legitimidade ad causam extraordinária. Tá?
E aí, a mesma coisa vai acontecer aqui, daí num caso especificamente no que diz respeito a regime militar, né, os sucessores possuem legitimidade para ajuizar a ação de reparação de danos morais em decorrência de perseguição, tortura e prisão sofridos durante a época do regime militar. Então, esses 3 casos aqui retirados da jurisprudência em teses revista do STJ. Tá? Dano moral da pessoa jurídica. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral? Né? A pessoa jurídica é uma pessoa ficcional, né? Ela não existe. Né? Por algum tempo, houve sérias discussões se a pessoa jurídica podia sofrer dano moral. Tá? E a posição atual da doutrina é no sentido de que sim, pode. Aliás, não só posição da doutrina, como também posição dos tribunais. Né? Dos tribunais. Então, a base jurídica para que seja aplicada dano moral, não, horrível essa frase, que o dano moral à pessoa jurídica seja reconhecido, é o artigo 52 do Código Civil, tá? Que fala lá que aplica-se à pessoa jurídica, no que couber, a proteção dos direitos de personalidade. Então, todos aqueles, dentro do possível, obviamente, né, todos aqueles direitos de personalidade do artigo 11 a 21, 9 a 21, desculpa, do Código Civil, eles são também direitos atribuídos às pessoas jurídicas, claro, diante do caso concreto. Né? A gente tem que ver o que cabe e o que não cabe à pessoa jurídica. Por certo, integridade física não é um direito de personalidade da pessoa jurídica. Agora, honra é. Vida privada não é um direito da pessoa jurídica. Tá? Agora, direito ao nome é também. Tá? Então, essa é a lógica por trás da possibilidade do dano moral da pessoa jurídica. Bom, as decisões do STJ foram se avolumando nesse sentido de reconhecer a possibilidade de dano moral à pessoa jurídica, de forma que a gente tem uma súmula, a súmula 227, que diz especificamente isso. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Tá? A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Tá? Aí vem a questão do dano in re ipsa. O dano in re ipsa é aquele que ele é presumido. Tá? Existe uma presunção quanto ao dano. É o famoso caso, a gente já falou anteriormente, da inscrição indevida do... Bom, agora eu já não lembro mais se eu falei. Não, falei sim. Da inscrição indevida no STF, no SPC, no Serasa, nos órgãos, nos cadastros de proteção ao crédito. Tá? Então, para os tribunais, e também para a doutrina nesse sentido, esse dano, ele é um dano presumido, não precisa ser provado. Eu não preciso provar, por exemplo, que a inscrição indevida abalou o meu crédito. Tá? Não preciso. Basta apenas, então, somente que eu diga que houve inscrição indevida. Tá? Para que daí se presuma que o abalo ao crédito pessoal, tá? A honra, ele aconteceu. Tá? Ele aconteceu. Bom, desculpa, gente, estou com dor nas costas, a gente fica muito tempo assim. Tá? Bom, eu posso aplicar esse dano presumido às pessoas jurídicas? Bom, a gente tem duas posições. Tá? A gente tem uma posição que é contra a aplicação do dano em re ipsa, às pessoas jurídicas. É o enunciado 189 da terceira jornada de direito civil do Conselho da Justiça Federal. Diz lá, na responsabilidade civil por dano moral à pessoa jurídica, o fato lesivo, como dano eventual, deve ser comprovado. Tá? Deve ser comprovado. E, por outro lado, a gente tem um precedente a favor do Superior Tribunal de Justiça, tá? Do Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial
número 487 de 1979, de relatoria do ministro Rui Rosado Aguiar, falecido recentemente, tá? Rui Rosado Aguiar, reconhecendo a possibilidade de presunção do dano, tá? Justamente no caso de protesto indevido. Quer dizer, aqui no caso do protesto indevido, mas a mesma lógica do abalo de crédito. Então, é presumido o dano que sofre a pessoa jurídica no conceito que goza na praça em virtude do protesto indevido, o que se apura por juízo da experiência. O juízo da experiência que está lá previsto, acho que é 375 do Código de Processo Civil, né? Que o juiz, eu vou falar o artigo aqui, que daqui a pouco não é, e vai dar rolo, porque eu vou ficar perdido aqui. Ah, não, aqui, ó, 375, tá? Que diz assim, ó, o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras de experiência técnica ressalvado quanto a essas do exame pericial. Então, em determinados fatos não precisam ser provados. Por quê? Porque a experiência de vida do juiz, de qualquer pessoa, na verdade não é do juiz, mas a experiência de vida de qualquer pessoa, demonstra que a inscrição indevida no SPC, a inscrição no SPC, causa um abalo no crédito da pessoa. Eu não preciso juntar lá várias cartas de comerciantes dizendo que negaram crédito para mim, para que eu possa ter direito à indenização. Para que eu possa demonstrar o dano, porque o dano é presumido. Eu não preciso provar a extensão do dano. Beleza? Tranquilo? Então, esse é um ponto aí que eu queria ressaltar com vocês. Bom, outro ponto aqui é o que diz respeito a dano moral da pessoa jurídica, mas agora o dano moral que a gente chama de dano moral institucional. O dano moral institucional é aquele que acontece, tá? Quando se trata de pessoa jurídica sem fim lucrativo. Tá? Sem fim lucrativo. Eu estava procurando aqui um conceito, mas eu perdi minha anotação que tinha um conceito do super organizado, né? Super organizado, professor. Prepara um videozinho, né? Escreve tudo ali, mas o papelzinho que tinha a informação, um conceito muito bom de dano institucional, acabei perdendo, né? Mas o dano institucional, vamos lá, gente, é o dano que é causado à pessoa jurídica que não tem fim lucrativo, tá? Bom, nesse caso, aplica-se a indenização por dano moral? Vamos pegar um exemplo. Foi provavelmente a pessoa jurídica sem fins lucrativos que mais ingressou com a ação de dano moral na história. Partido dos Trabalhadores. E aqui não vai nenhuma conotação política, né? Mas o Partido dos Trabalhadores é uma associação civil, né? Um partido, em geral, são associações civis, sem fins lucrativos, né? E o Partido dos Trabalhadores, ele volta e meia, ele é objeto de críticas aí na imprensa, ou mesmo redes sociais, etc., né? E é denominado de partido, às vezes, organização criminosa, partido de corruptos, partido de bandido, né? E o PT, por algumas vezes, ingressou com ação judicial postulando a indenização de danos morais contra as pessoas que proferem essas ofensas. Tá? Buenas. Existe sim direito, tá? Existe sim direito à indenização, mesmo quando a pessoa jurídica não tem fins lucrativos, tá? Mesmo quando a pessoa jurídica não tem fins lucrativos, porque o direito à imagem, o direito à honra não necessariamente está ligado, no caso da pessoa jurídica, à condição de crédito que ela goza, vamos dizer, para usar as palavras do ministro Rui Rosado Aguiar, na praça. Tá? A credibilidade da pessoa jurídica pode vir a sofrer, mesmo que sem fins lucrativos, pode vir a sofrer por um ato ilícito, tá? Por ofensa ao direito de personalidade. Tá?
Claro que a maior parte de vocês deve estar pensando assim, professor, e o que aconteceu no caso do PT? Então, pelo menos as ações que eu vi até agora, acho que umas 3, 4, já tem processamento judicial, os juízes, eles julgaram improcedente, tá? Mas julgaram precedente não muito em relação à questão da... Não muito em relação à questão da possibilidade ou não do dano moral, e todos eles vão no sentido de que é possível, sim, indenizar por dano moral a pessoa jurídica sem fins lucrativos, mas no mérito mesmo, por não reconhecer efetivamente uma conduta, um ato ilícito por parte do suposto ofensor. Bom, como vocês podem perceber, eu fiz uma nova pausa para pegar café, daí eu aproveitei e fiz uma pesquisa para ver se eu não estava falando fake news sobre a questão do PT, né? Eu preciso me retratar aqui, não, o PT não perdeu todas as ações, tá? Ele em primeira instância, ele teve uma condenação, ele perdeu uma ação, a ação dele foi julgada improcedente contra o Marco Antônio Villa, um jornalista, historiador que chamou o PT de Partido dos Saqueadores, né? E o PT tinha pedido uma indenização de, se eu não me engano, R$1 milhão e acabou sendo julgado improcedente, tá? Não no sentido de que não era possível a uma pessoa jurídica sem fins lucrativos requerer indenização por dano moral, mas por não entender que a declaração do jornalista, do comentarista, constituísse ato ilícito, né, na medida que se tratava de um posicionamento obrigado pela liberdade de expressão, né? Tem importância, né? Tem outras duas ações que o PT ganhou. Uma em que o juiz reconheceu a ocorrência do ato ilícito, mas condenou o PT, condenou o ofensor a pagar R$1 de indenização, né? R$1 de indenização. E uma outra, sim, que daí a pessoa tinha se manifestado no sentido de que as pessoas que se filiassem ao PT seriam todas consideradas bandidas, etc., poderiam roubar à vontade e tal. E aí, nesse caso, sim, o tribunal, muito embora o PT tenha pedido R$1 milhão em danos morais, o juiz de primeiro grau condenou essa pessoa a pagar indenização, mas limitou a R$25 mil. Então, no campo da responsabilidade civil, nem tudo pode ser dito, tá? Nem tudo pode ser dito sob consequências de a gente sofrer, aliás, sob a consequência de a gente ter que responder com o nosso patrimônio, né, por esse excesso da nossa liberdade de expressão, tá? Então, já vai aí a dica, seja para a esquerda, para a direita, extrema direita ou extrema esquerda, ou mesmo centro, né? Nem partido político hoje a gente pode se dar o luxo de injuriar, caluniar, difamar, né? Sob pena de responder no campo da responsabilidade civil, tá? Por dano institucional. Bom, e aí, último questionamento ainda no que diz respeito à pessoa jurídica, dano moral da pessoa jurídica, é a questão da pessoa jurídica de direito público. Pessoa jurídica de direito público, União, Estado, município, entidades da administração pública direta ou indireta, autarquias, fundações, tem direito à indenização por abalo moral? Bom, o entendimento prevalecente no STJ, de novo, no socorrendo da jurisprudência em tese, na revista Jurisprudência em Tese, é de que não. E o fundamento é exatamente esse que está aqui no enunciado. A pessoa jurídica de direito público não é titular de direito à indenização por dano moral relacionado à ofensa à sua honra ou imagem. Porquanto, tratando-se de direito fundamental, seu titular imediato é o particular. E o reconhecimento desse direito ao Estado acarreta a subversão da ordem natural dos direitos fundamentais. A ideia básica, gente, por trás dessa decisão é o seguinte:
um direito de personalidade é direito fundamental. Um direito fundamental, por essência, é um direito que se opõe contra o Estado. Que alguém que não é Estado, alguém da sociedade civil, tá, pode opor em relação ao Estado. Tá? Logo, conceder esse tipo de direito ao Estado seria subverter a lógica, tá? A essência do que são direitos fundamentais. Tá? Essa é, então, a fundamentação por trás da impossibilidade de dano moral em favor de pessoa jurídica, de direito público. Né? De direito público. Bom, aí chegamos na questão do dano moral coletivo. Tá? O dano moral coletivo, tá, é aquele dano que é praticado, tá, contra direitos difusos, contra direitos coletivos. Tá? Então, esse dano ele pode ter uma consequência de dever de reparar, por exemplo, reparar in natura o dano causado, mas também pode gerar um dano moral. Tá? E aí, então, a gente tem um conceito aqui que é do Nelson Rosenwald e do Cristiano Chaves de Farias, tá? Que diz assim, aí do Felipe Peixoto Braga Neto, né? Braga Neto, né? Trata-se do resultado de toda ação ou omissão lesiva significante praticada por qualquer pessoa contra o patrimônio da coletividade, considerada estas gerações presentes e futuras. Então, aquela ideia de direitos difusos e coletivos, que suportam um sentimento de repulsa por um fato danoso e irreversível, de difícil reparação ou de consequências históricas. Tá? Daí vem lá a jurisprudência em tese de novo. O dano moral coletivo aferível in re ipsa. Presumido. É categoria autônoma de dano relacionada à violação injusta e intolerável dos valores fundamentais da coletividade. Tá? E aí vem o dano moral, gente, coletivo. Tá? O dano moral coletivo, tá? É quando, então, a gente tem uma violação, tendo ser repetitivo aqui, aqueles valores fundamentais transindividuais, patrimônio histórico, meio ambiente, moralidade administrativa. Pegar aqui, ó, não está aqui, tá? Mas tudo que está lá no artigo 1º da Lei 7.347, que é a Lei da Ação Civil Pública, tá? Da Ação Civil Pública. Ela estabelece lá uma série de direitos individuais e coletivos, né? Então, assim, vamos lá. Se eu causo um dano ao meio ambiente, eu tenho uma empresa, essa empresa, se eu sou uma empresa e eu como empresa causo um dano ao meio ambiente, eu vou ser obrigado a reparar esse dano, tá? A reparar esse dano por meio da recuperação ambiental, tá? Sem excluir a possibilidade de desculpa, gente, é que eu tinha uma parte aqui que eu tinha que falar sobre cumulatividade de dano e não falei. Acho que pulei meu slide, vou falar depois. Tá? Então, sem afastar ainda a responsabilidade civil pelo dano moral coletivo. Então, o Ministério Público vai aferir lá quanto minha conduta, tá, causou de prejuízo à coletividade. Tá? É o que vai acontecer, por exemplo, com a Vale do Rio Doce, naquelas situações lá de Mariana, de Brumadinho, né? Em que ela vai responder, tá? Não só pelo dano material, do dano patrimonial causado àquelas pessoas, mas vai responder pelo dano moral causado à coletividade. Tá? Vejam, é uma comunidade que deixou de existir por uma imprudência, uma negligência daquela empresa. Aliás, duas, né? Então, inclusive, tinham áreas lá nessas cidades que era patrimônio histórico brasileiro, né, que foram devastados, acabaram simplesmente
por conta daquele negócio. A gente vai encontrar aí, por exemplo, também no dano moral coletivo, a gente tem a Luigi Bertoli, que era acho que até está em processo de recuperação judicial agora, mas era uma marca tipo Zara, assim, de roupa prêt-à-porter, e que foi condenada a pagar danos morais coletivos, tá? Uma ação civil pública movida pelo Ministério Público, porque se utilizava de trabalho escravo. Ela contratava confecções que se utilizavam de trabalho escravo. Tá? E aí acabou que a Luigi Bertoli ela teve que pagar lá uma indenização milionária, né? Por causa desse dano moral causado à coletividade. Utilizar, a gente não fala trabalho escravo, é trabalho análogo à escravidão. Né? A gente tem uma situação bastante interessante também dos anos 2000 e pouco, da Rede TV. Tá? A Rede TV ela foi uma situação, não chegou a ser condenada, mas qual era o problema? Qual era a situação? O João Kleber ele tinha um programa, João Kleber, aquele grande intelectual brasileiro, ele tinha um programa na Rede TV, e uma das enquetes desse programa, um dos quadros desse programa, consistia em pegar homossexuais, travestis, transexuais, na verdade, em situação de miséria, as pessoas estavam vivendo na rua, né? E aí pagavam dinheiro para eles fossem para esse programa e sofressem todo tipo de humilhação, submetessem a todo tipo de humilhação. Né? Eu não lembro, nunca assisti, não sei, né? Mas a gente vê aí nas reportagens da época, não me explica muito bem qual era a essência do quadro assim, do programa. Tá? Bom, o que acontece? O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública pedindo ao juiz que obrigasse a Rede TV a não exibir mais aquele programa, aquele quadro no programa, sob pena de uma multa para cada vez que isso fosse que ele fosse reproduzido, né? Mais dano moral coletivo, tá? Mais dano moral coletivo, tá? Eu digo para vocês, não teve sentença, por quê? Porque o Ministério Público e a Rede TV elas firmaram um TAC, tá? Firmaram um TAC, em que a Rede TV se comprometeu então a não mais exibir aquele programa. Já não mais exibir aquele programa, ou desculpa, não mais exibir aquele quadro, aquela atração, vamos dizer assim, se pode dizer isso, do programa de João Kleber, né? E também se obrigou a pagar uma determinada quantia em comerciais que tratavam sobre direitos fundamentais na sua programação. Então, ao invés de pagar uma quantia em dinheiro, o Ministério Público ele pegou e disse, não, então vamos fazer o seguinte, vocês vão se responsabilizar a passar, sei lá, 10 comerciais por dia, de 1 minuto, tratando de direitos fundamentais, tá? Especialmente para a comunidade LGBT, que aí parece que agora tem isso também, né? Então isso ficou como se fosse condenação por dano moral coletivo. Tá? Tem N situações aí, bom, a gente ia passar bastante tempo conversando sobre isso, eu não quero me prender muito nisso. Bom, eu botei ali, já para deixar claro, o instrumento processual para requerer o dano moral coletivo é a ação civil pública lá da Lei 7.347 de 1985. Ação civil pública cujo o principal legitimado é o Ministério Público, mas não é o legitimado exclusivo. Tá? A ação civil pública também pode ser movida por associação, pode ser movida por Ministério Público, pode ser movida pela União, pelos estados, municípios, autarquias e demais entidades da administração direta, tá? Ou indireta. Está lá no artigo 5º. Tá? Então, em tese, uma associação que esteja incomodada com algum... Se eu não me engano, teve uma situação assim de um quadro na Rede Record, nessas que passavam de madrugada, em que um pastor, num desses programas o pastor ele identificava as religiões de matriz africana, né, com cultos demoníacos. Em uma associação de defesa lá
da cultura negra, ingressou com uma ação civil pública, requerendo justamente o fim do programa de indenização de dano moral. Eu não sei se isso foi para algum lugar, mas eu lembro da situação. Tá? Eu lembro da situação, mas não sei que fim acabou tendo. Tá? Vamos adiante. Dano temporal. E aqui nós vamos começar a entrar naqueles danos que são danos autônomos. Na verdade, o dano moral coletivo já é um dano autônomo. Tá? Porque o dano moral a gente liga, geralmente, com uma ofensa a um direito patrimonial de um particular, pessoa jurídica ou não, né, mais particular. Tá? O dano moral coletivo, o dano temporal e o dano estético, tá? Que são o que a gente vai conversar a partir de agora, a gente já começou a conversar, na verdade, eles são, tá? Eles são danos autônomos em relação ao dano moral. Tá? São danos autônomos ao dano moral. Então vamos aqui falar primeiro do dano temporal. Tá? O dano temporal que é bastante interessante. Tá? Então o que é o dano temporal? Espécie de dano extrapatrimonial autônomo, que consiste na compensação pela perda indevida do tempo. Tá? Então, consiste na compensação pela perda indevida do tempo. Opa, passei aqui, desculpa. Tá? Vejam, o dano moral, o dano temporal, tá? Ele se configura quando um ato ilícito, tá? Ele acaba tomando, tá? O meu tempo, tá? Eu tomando meu tempo de forma desproporcional, tá? Tem aqui um enunciado que não foi aprovado, o enunciado da 6ª Jornada de Direito Civil, tá? Ele foi submetido à votação no plenário da jornada, mas não foi aprovado, mas eu acho que ele esclarece muito bem o dano moral, o dano temporal. Olha o que ele diz aqui, ó. As microlesões do dia a dia, relacionadas à alteração da rotina e ou do curso natural da vida do indivíduo em situações cotidianas de tráfico jurídico e econômico, labor, consumo, lazer, etc., vindo a ocasionar aborrecimentos relevantes e não meros aborrecimentos, ó, aborrecimentos relevantes e não meros aborrecimentos, divisão aqui entre um, integram a acepção lata de dano, ampla de dano, pois também significam lesões em interesses ou bens jurídicos ligados à personalidade humana, ainda que em escala menos grave do que nos danos extrapatrimoniais, no caso, o dano moral. Como tal, tais lesões constituem danos extrapatrimoniais residuais e também devem ser indenizadas. E aí eu trago um exemplo aqui da jurisprudência do STJ, tá? Jurisprudência do STJ, reconhecendo, tá? Reconhecendo o dano temporal, tá? Então vamos lá. Olha o caso. Por isso que eu digo que às vezes as coisas depende da situação do caso concreto. Antes eu tinha colocado para vocês que o simples atraso na entrega do veículo por uma oficina não gera dano moral, é um mero aborrecimento. Mas em uma situação em que acaba perdendo tempo, né, eu posso requerer um dano temporal. E olha aqui o que diz aqui, ó. Direito civil, direito do consumidor. Ação de indenização, veículo novo, vício do produto, incompatibilidade entre o diesel comercializado no Brasil e as especificações técnicas do projeto. Panes reiteradas, danos ao motor, prazo de 30 dias para o conserto, restituição do valor pago, dano moral. Configura o vício do produto, incidente. Desculpa. Configura a incompatibilidade não informada ao consumidor entre o tipo de combustível necessário ao adequado funcionamento do veículo comercializado no mercado nacional e aquele disponibilizado nos postos de gasolina brasileiro. No caso, o automóvel comercializado, importado da Alemanha, não está preparado para funcionar adequadamente com o tipo de diesel ofertado no Brasil. Aí vem a parte que me interessa. A jurisprudência STJ orienta-se no sentido de ser cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero
quilômetro, necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparos. Isso daqui é dano temporal. Ele fala ali como dano moral, mas é dano temporal. O fundamento dele, tá? Não é um abalo, tá? Mas é a perda indevida de tempo. Tá? É um precedente de 2014 do ministro Sidney Sanches. Tá? Meu Deus. Tá? O caso aqui, concreto, acho que dá para tomar mais ou menos a ideia, mas o caso concreto é alguém que comprou um carro importado, provavelmente uma concessionária brasileira, mas importado, e o carro não funcionava com diesel brasileiro. Isso gerava panes reiteradas. E ele teve que ir várias vezes até submeter o carro a reparo por diversas vezes, perdendo tempo. Basicamente, isso obriga, né, a indenizar. Tá? Isso é o dano temporal. Chegamos ao último tipo de dano, o dano estético. O dano estético, aqui um conceito, tá? Dano estético, veja só, é uma espécie de dano extrapatrimonial autônomo, então, distinto do dano moral, que consiste em qualquer modificação duradoura ou permanente na aparência externa de uma pessoa. Modificação essa que lhe acarreta um enfeamento e lhe causa humilhações e desgostos, dando origem, portanto, a uma dor moral. Tá? Então, essa é a ideia de dano estético. É uma piora na aparência, uma piora irreparável, tá? Que, por coincidência, conduz a um sofrimento moral. Sofrimento moral que, de novo, é presumido. É presumido. Isso é o dano estético. Tá? Esse enfeamento, obviamente, é apenas é um critério subjetivo. Eu não gosto muito do enfeamento, nem a piora na aparência, mas é um dano à sua forma física de forma geral. Tá? A sua forma física de forma geral. É a perda de um dedo. Eu não sofri um enfeamento ou uma piora na aparência por causa da perda de um dedo, né? Uma cicatriz em alguma parte do corpo decorrente de uma cirurgia mal feita ou de um acidente de trabalho. Então, tudo isso então vai se enquadrar como dano estético. Tá? Tudo isso vai se enquadrar como dano estético. Então, o dano estético ele vai exigir 4 elementos. Uma piora na aparência. Eu preferia, na verdade, ao invés de piora na aparência, uma modificação na aparência da vítima, né? A irreparabilidade, então, se for possível, e a irreparabilidade de permanência também, aquilo ali é irreparável, então, se for possível fazer a recuperação do dano estético, tá? In natura, então, se é possível fazer uma cirurgia para restaurar ao status quo ante, né? Aí não cabe dano estético. Tá? Também tem que ser permanente. Se for temporário, aquele enfiamento, aquela modificação na aparência, ela for temporária, dentro de um tempo ela cicatriza e some, também não cabe dano estético. E sofrimento moral, que ele é presumido. Então, na verdade, eu preciso ter os 3 primeiros elementos. Piora, modificação, prefiro, na aparência, irreparabilidade do dano, não pode ser reparado por meio de cirurgia estética, permanência, ou seja, não pode ser uma modificação temporária na aparência, e aí, tendo tudo isso, pressupõe-se um sofrimento moral. Tá? Então, é dano in re ipsa novamente. Tá? Bom, o dano moral e o dano estético, era isso que eu queria falar, que eu perdi a súmula aqui. Tá? Deixa eu ver se esse meu código não tem súmulas. Óbvio que não deve ter, né? Não tem. Bom, mas dizendo já prontamente que o dano moral e o dano estético, tá? Eles podem ser acumulados. Então, pode haver uma indenização por dano moral, mais uma indenização por dano estético. Pelo mesmo fato. Tá? Mas são danos que geram situações distintas. Então, é o mesmo dano que gera situações distintas. Tá? Prejuízos distintos. O dano moral ele vai causar um prejuízo interno. É eu ter que me olhar todo dia lá com uma cicatriz no rosto, né?
por decorrência de um ato ilícito, né, e aí estar sofrendo por conta disso. O outro fato é o dano estético, que na verdade é o prejuízo que ele causa não na minha vida interna, no meu aspecto interno, na minha consciência, mas na minha vida social. Tá? Na minha vida social. Daí porque a necessidade de reparabilidade e permanência para configurar o dano estético. Tá? Beleza? Então, posso acumular as duas indenizações, dano moral e dano estético. Aliás, não falei isso também, porque estava no meu slide, eu não sei o que aconteceu, sumiu do slide agora. Tá? Eu não falei que cabe, pode se acumular, por óbvio, mas eu acho que eu já tinha falado na aula passada, o dano moral com o dano material, né? O dano moral com o dano material é possível acumulação. E por fim, chegando então ao final da nossa aula, nossa videoaula, o critério para fixação do quantum debeatur, do quanto é devido. Vejam só, até 2016, dano moral era muito tranquilo. Por quê? Porque o dano moral, eu não precisava fixar na minha petição inicial o valor do dano. Eu fazia um pedido genérico. Eu dizia simplesmente assim, meu pedido é assim, requer seja condenado, que seja o réu condenado ao pagamento de indenização por danos morais a ser habilitado por Vossa Excelência. Ficava a critério do juiz, tá? Ficava a critério do juiz fixar o valor do dano, tá? Era uma exceção à regra, não lembro agora o artigo, mas ao atual artigo 292 do CPC. Não é o 292. É o artigo que fala da 322. Não, 324, tá? Que fala do pedido determinado. Então, diz assim o artigo 324. O pedido deve ser determinado. Tá? Determinado quer dizer o seguinte, já desde o início eu tenho que especificar qual é o valor devido. Tá? Os juízes entendiam, o STJ tinha afirmado esse entendimento na vigência do Código 73, tá? Que podia fazer pedido genérico no caso de dano moral. Tá? Dano moral. Bom, o que acontece? Em 2015, com a aprovação do novo CPC, tá? Passou-se a exigir que na petição inicial, tá, constasse o valor da causa, mesmo quando se tratasse de ação indenizatória por dano moral. Então diz lá o 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção. E será, aí vem o inciso 5, na ação indenizatória, inclusive afundado em dano moral, o valor pretendido. Então, o que a gente tem hoje? Hoje é necessário, é fundamental que a gente coloque na petição inicial, no valor da causa, quando a gente estiver demandando danos morais, tá? A gente indique o valor do dano. Ou então, tente enquadrar, né, enquadrar aquele dano em uma das hipóteses do artigo 324, parágrafo 1º, né, especificamente dos incisos 2 e 3. Tá? Incisos 2 e 3. Então, diz ali o inciso 2. O pedido deve ser determinado, é lícito, porém, formular pedido genérico quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato. Então, o dano ainda está numa fase muito inicial, né, e precisa, por exemplo, o cara está hospitalizado ainda, né, e a gente não sabe até que ponto vai a lesão, né? Então, aí nesse caso, admite-se pedido genérico. Ou então, quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Acho que é difícil enquadrar aqui nesse caso. Então, ficaria no 324 para o primeiro inciso 2. Se eu consigo explicar isso para o juiz, beleza. De resto, se não for um dano que não é possível determinar desde logo as consequências, já tem que imediatamente, na petição inicial, lá no valor da causa, estipular o valor do dano. O pedido deve ser certo e determinado. 322, 324 do Código de Processo Civil.
Mas daí, como é que eu fixo o valor do dano moral, o quantum de Beato? Então, olha só. Desde 2011, então, pré-código de 2015, Código Civil, Processo Civil, desculpa, o STF tem utilizado, o STJ tem utilizado o que ele chama de método bifásico. Vamos ler aqui a jurisprudência em tese e depois vamos ler o voto que está lá no material de apoio de vocês, do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que inaugurou, vamos dizer assim, esse método dentro da jurisprudência do STJ. Diz ali a jurisprudência em tese, então o enunciado. A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios de valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Então, qual é a lógica aqui? O STJ, adotando esse método bifásico, ele quer evitar que o dano moral ele fique exclusivamente a critério subjetivo do juiz. Então, que seja o juiz sem parâmetro algum que fixe o valor do dano, de acordo com, vamos botar ali, a sua regra de experiência lá do artigo 375 do Código de Processo Civil. E quer evitar também aquela situação em que o tribunal, e o STJ já fez isso uma vez, ele estabelece uma tarifa, uma tabela, desculpa, a tarifa também, estabelecendo para cada dano um valor. Então, todas as ações em que alguém perdeu uma mão, a condenação vai ser em 10 mil reais de dano moral. Tá? Ele quer evitar esse absurdo também. Então, ele criou um método, o método bifásico, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ele criou um método bifásico porque ele tem duas fases, por óbvio, né? Para tentar, então, reduzir a discricionariedade judicial e evitar o tabelamento da indenização. Daí ele explica, nesse voto dele, no recurso especial 1.152.541, de 13 de setembro de 2011. Na primeira etapa da aferição do quantum de beatum, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Então, eu tenho que fazer uma pesquisa jurisprudencial, tá? Eu tenho que fazer uma pesquisa jurisprudencial para estabelecer, nesse caso aqui, tá? A média das indenizações foi X. Tá? E aí, numa segunda etapa, e essa daí fica muito mais a critério do juiz, ele vai, então vem a segunda etapa, ele vai considerar as circunstâncias do caso. Tá? Circunstâncias do caso. Tá? Então, primeiro, uma aferição objetiva, como os tribunais vêm decidindo, tá? E aí analisar o caso concreto. Então, eu vou estabelecer um mínimo, vamos dizer assim, de pena, né? Esse mínimo de pena pode ser aumentado dependendo das circunstâncias do caso, tá? Então, esse é o método bifásico que está consagrado aí na jurisprudência do STJ. Aconselho que vocês deem uma lida, né? É sempre bom ler jurisprudência, né? Nem que seja apenas para se adequar e se acostumar com o linguajar jurídico. De resto é isso, então nosso próximo vídeo na semana que vem vai tratar de nexo de causalidade, tá? Que vai ser a nossa última aula, vamos dizer assim, teórica. Teórica não, mas mais levada à teoria, né? E daí a gente vai passar a ver as circunstâncias de responsabilidade civil previstas no Código Civil. Isso mesmo, no Código Civil. Tá? Então, bom final de semana para quem está me vendo na sexta-feira, ou no sábado, ou no domingo. Daí vai ser boa semana. Beijos. Tchau.